Não adianta fugir, não adianta recuar. Então o que você vai estar fazendo é protelando a sua felicidade, porque a felicidade de quem tem esse tipo de estigma é viver de música, um engajamento, mais do que os números de visualização e tudo mais, sabe? E é isso que eu quero tentar prover para vocês, dentro dos patrocínios certos, a forma de trabalhar como um todo, desde o Instagram, o Facebook, as outras redes sociais, como é que a gente consegue prover mais engajamento, porque quem vive de fã precisa ter um fanbase alimentado. E esse fanbase alimentado, os números podem ser atraentes assim, à primeira vista. É aquela primeira porta de entrada onde você vai falar assim, nossa, existe alguma coisa por aqui provavelmente, porque tá cheio o restaurante, ou então a mulher é muito vistosa e eu quero conhecer a fundo o que está acontecendo. Mas no final das contas, se você não tiver engajamento, se não tiver profundidade, a gente não consegue converter isso em vendas, em ações para o seu business. Ponto final. Então, a gente tem que de alguma forma chamar a atenção para, uma vez que a gente chama a atenção das pessoas, elas irem até a nossa profundidade, e nessa profundidade elas se conectarem com quem que a gente é. Porque se o fã gostar de você na íntegra, e de você, que eu falo é de você, não é só da sua música não, aí ele vira completamente adepto à sua arte como um todo, ao seu lifestyle, que hoje em dia é muito importante a gente pensar assim, sabe, parceiro? Se a gente não pensa na música como a extensão da nossa vida mesmo, a gente fica um pouquinho mais restrito na capacidade de vender o nosso produto. Basicamente é isso. Mas mais do que isso, eu quero te falar uma coisa. Nem se você quiser fugir da música, você vai conseguir. Nem se você abrir 1 milhão de lojas, nem se você for dono da McDonald's, você vai fugir da música. Você sabe por quê? Porque você tem DNA de músico. Você nasceu com o DNA no seu embrião de músico. Então, quando a pessoa é desta estirpe, quando a pessoa é do nível que você está me apresentando, que você é, e você tem essa complacência com o seu trabalho, não adianta fugir, não adianta recuar. Então o que você vai estar fazendo é protelando a sua felicidade, porque a felicidade de quem tem esse tipo de estigma, na verdade, é viver de música, não é ganhar dinheiro pra caramba com música, é ser feliz vivendo de música como sua primeira fonte de renda. É o lado do super-homem suprindo o Clark Kent. Você, no momento, é o Clark Kent que tem agora a função de super-homem, que seria nas horas que você não trabalha comercialmente, onde você tira o seu jaleco e vai voar aí, correr atrás dos seus sonhos, defender o mundo. Na verdade, você é o super-homem, só que você não conseguiu assumir o super-homem como a primeira função. Isso é extremamente comum, principalmente no nosso país, que é um país precário de situações para prover ao músico grandes futuros. Na verdade era, porque eu estou disposto, juntamente com pessoas igual você, do seu calibre, a mudar esse cenário, cara. Quando eu falo mudando o cenário fonográfico, tem nada a ver de ficar rico com música, ou estourar, ou ter 1 milhão de views no YouTube, ser o número 1. Você sabe claramente disso, vocês acompanham meu conteúdo, é você se colocar em posição de trabalhar com música e serem sustentados pela música. Ponto final. Isso pra mim é o músico de DNA. Então, quando pessoas igual você chegam pra mim, que são várias, graças a Deus, alguma coisa me conecta a esse tipo de pessoa. Pouquíssimas pessoas vêm até mim e falam assim, César, eu quero bombar, eu quero 1 milhão de fãs na porta do meu camarim, eu quero dar autógrafo. Pouquíssimas pessoas chegam assim até mim. Sabe por quê? Porque elas não leem isso em mim, então, consequentemente, elas não querem esse tipo de recado que eu vou dar. Elas querem que os vendedores de sonho, filha da puta, ficam passando para eles. Então deixa elas para lá. Porque o dia que se conscientizarem que viver de música é muito maior do que você ter uma legião de fãs de milhões de pessoas, aí tudo muda. Porque é aí que você consegue ter 1 milhão de fãs dentro da sua carreira. Resumindo isso tudo que a gente falou, não tem jeito. Você já é fisgado pela música e você não vai conseguir fugir disso. Ponto final. Então, visto isso, a gente tem que ter as melhores estratégias para você conseguir agora, executivamente, viver disso. Para você projetar sua música de forma louvável, de forma com que você trabalhe mesmo com isso e não fique só na utopia, na fantasia, no sonho. Porque parte do seu discurso é lindo, mas ele continua sendo fantasiástico se você não colocar em ação. Então o fato de a gente estar batendo esse papo, de você estar com o seu investimento, já ter concretizado um disco, já mostra que você está saindo do âmbito da fantasia e entrando no âmbito do concreto. Isso é o mais importante, é a execução. Agora vamos falar pontualmente sobre algumas coisas dentre o que você me citou, inclusive rede social. Eu só tenho 200 seguidores no Instagram. Foda-se, você vai continuar postando em larga escala e vai deixar o seu conteúdo lá. Você sabe por quê? Porque quando você começar a chamar a atenção das pessoas e os seus seguidores crescerem, eles vão investigar a sua história. Então você precisa ter esse tipo de documentário mesmo do seu percurso. Porque no final das contas, as pessoas gostam mais de ver o percurso seu de superação, que é exatamente o que a sua música diz, pelo que você me falou, do que necessariamente o sucesso.
Então, números é importante demais, porque, igual eu falei, se você entra num restaurante e a comida tá cheirosa, a fila tá longa, talvez seja um restaurante bom. Se você vai numa festa e você vê uma mulher toda linda, produzida, grandalhona, com as curvas bem assentadas, você fala assim, pô, vai ser interessante bater um papo com essa mulher. Mas se não tiver profundidade, as pessoas não se catequizam a sua forma de viver. Não se catequizam a quem você é na intimidade, que hoje em dia é tão relevante quanto a sua música. Então, uma das coisas super importantes que eu acho que a gente tem que fazer é construir conteúdo para você diário, intenso, com os patrocínios certos, com a forma de se colocar, porque não existe fórmula, direito na internet, para você cada vez mais apresentar valor para as pessoas. A partir deste valor, seja pelas suas letras, seja pelos seus textos, pela sua oratória que é impecável, por tudo, pelo seu discurso, pela sua história de vida, pelo que você criou em estúdio agora há pouco tempo, curto prazo, pelo que você ainda vai criar, seus anseios, seus sonhos, isso tudo é muito importante você estar documentando. Muito. Porque daqui a pouco as pessoas vão colocar uma lente de contato e elas vão fazer... vão revisar tudo que você já fez em pouco tempo. Porque é assim que a gente faz. A gente escaneia, literalmente, a vida alheia. Isto é o que mais tem popularidade dentre os grandes célebres do Instagram, do Facebook, do YouTube, da televisão. É as pessoas escanearem literalmente a vida das pessoas. Então é complicado isso hoje em dia, né? A gente, igual grandes artistas, a gente é paparazzi hoje em dia da nossa própria carreira. Porra, essa eu arrasei, nunca tinha falado dessa antes. Nós somos paparazzi da própria carreira. Se eu não for aquele cara que está no cantinho, tirando foto de mim mesmo e me apresentando em situações que não necessariamente é onde a minha obra se revela, eu vou estar perdendo espaço no mundo. Então a gente tem que ser paparazzi da própria carreira. E isso requer uma educação. E se você tem pouco seguidor ou muito seguidor, não interessa, você tem que começar a se educar para isso. Então o assunto nosso é vasto, é longo, mas eu vou resumir porque a gente tem que ir para a parte prática logo. Você é um músico nato, de DNA nato, e a sua obra vai sempre te cutucar como se fosse um prego batendo na parede. Enquanto essa parede não ceder e aceitar esse prego, você não vai ser feliz. Então você não tem opção. Então se você não tem opção, blinde-se executivamente para que você possa fazer cada vez mais arte. Esse é o meu discurso. Ponto. Outro dia eu recebi na internet o cara falando assim, César, eu vejo seus vídeos, é sempre a mesma coisa, né? Você muda um pouquinho, mas sempre... Claro, eu tenho 7 verdades só. Eu só falo 7 coisas. 7, 6, 5 ou 3. Foda-se, essa é a verdade. Se você não encara isso como se fosse o seu centro, o seu núcleo, o seu universo de propagação de música, você vai perder, cara, porque são coisas simples demais. A gente tem que pensar simples com música. E parte de pensar simples é, eu tenho arte? Tenho. Quero mostrar isso pro mundo? Quero. O que eu estou fazendo por isso? Compondo, escrevendo, fazendo arranjos, gravando, tá. E depois? Nada. Então, peraí. Então você não está querendo viver de música. Porque é um trabalho. E quando eu falo trabalho, não é só a parte boa da música que eu citei anteriormente, não. É a parte da labuta mesmo. E hoje em dia, o que a gente tem de melhor é a rede social para divulgar o nosso trabalho.